Olá, minha galerona! Isso aí, tamo de volta, pai! Tô aqui na Bahia, de Alagoinhas, né? Dividindo conhecimento com vocês. Pega a visão. O conhecimento tem que ser de todos. E é lindo estudar o direito, como eu falei no vídeo anterior, né? É maravilhoso. É muito bom você adquirir o conhecimento. E adquirir o conhecimento assim, gostosinho, juntinho. Vamos lá? Vem comigo? Vamos lá. Segunda eu tenho prova de civil, terça eu tenho prova de penal, então hoje vamos estudar penal, né? É um assunto mais complexo. E quarta eu tenho prova de imobiliário, quinta de constitucional e direito do trabalho. Na sexta eu tenho prova de teoria geral do processo e não para. A gente tem que botar um negócio para andar, irmão. Vamos nessa? Vamos falar hoje, sabe o quê? Uma coisa importante do direito penal, né? Vamos falar sobre pena privativa de liberdade, aquela que lhe tranca, aquela que restringe o seu direito de ir e vir. É isso aí. Vamos falar sobre ela hoje, viu? O direito, acima de tudo, ele tá aqui para garantir o seu o seu direito, para garantir que você que faça valer o seu direito fundamental. É para isso que serve o direito e nós estamos aqui estudando, aprendendo para tentar garantir ele com você, irmão. Tamo junto. É uma área que particularmente eu gosto, acredito que eu vá seguir o direito penal e vamos falar dessa pena privativa de liberdade, né? Que às vezes ela é aplicada injustamente, né? Às vezes até justamente, mas a gente consegue dar um jeitinho ali, né? Não tô aqui para defender bandido, não tô aqui para defender crime, eu tô aqui para fazer o meu trabalho e vou fazer com excelência. E vamos lá, vamos continuar? Vamos falar sobre a pena privativa de liberdade. Dá aquele joinha, já curte, já segue pra gente continuar fazendo um conteúdo pra você, topão, papá. E vamos nessa, né? Gente, primeiramente eu quero falar uma coisa com vocês. O direito penal envolve sanções, isso é fato. Quer sanções? Você cometeu algo, você vai... Toda ação tem uma reação. Só para você pegar a visão, certo? Então o direito penal ele envolve sanções, sendo a pena privativa de liberdade uma modalidade que retira o direito, como eu falei anteriormente, de ir e vir, que é um direito fundamental. Mas essa pena retira e concordo, tem que retirar mesmo. Se você cometeu, você tem que pagar. Mas vamos lá, nem tudo é o que parece, certo? Esse direito esse tempo de restrição, ele é determinado na sentença. Fato, né? Nós temos hoje duas modalidades no Brasil adotadas de sanção penal, né? Que restringe esse direito de locomoção. A primeira modalidade é tempo determinado e temos por tempo indeterminado, né? O Brasil não adota a terceira, que nós temos mais uma, que é a terceira, que não adota, que é a prisão perpétua. Enfim, deveria adotar aqui pra gente, fique na sua. Principalmente pra político. Mas, vamos continuar. Tô falando direito pra ser político não, viu, gente? A galera pede pra eu fazer pra eu ser, mas tô fora. Ó, não, dá não, lá ele. Mas, enfim. Então, nós temos as espécies, né? Que é a reclusão e detenção. Gente, eu vou dividir essa aula em duas, tá bom? Essa aula e esse estudo. Por quê? Porque não dá. Em duas ou três, né? Aula 1, aula 2, aula 3 sobre pena privativa de liberdade, que é um pouco grande. Certo? Então divide em duas, reclusão e detenção, que são previstas onde? No Código Penal, né? E na legislação especial. Enfim, a espécie, né? Que é reclusão e detenção, é a aplicação. A reclusão para crimes previstos no Código Penal, certo? E a detenção para crimes de prisão simples e contravenções penais. Ou seja, desculpa aí, é porque eu falo pra caralho. Mas vamos lá. Então, a reclusão, como eu falei com vocês anteriormente, são crimes previstos no Código Penal. São regimes mais fechados, são crimes mais severos, né? Já a detenção são crimes de prisão simples e contravenções penais, né? São um regime geralmente aberto e semiaberto. Não vai para regime fechado, só para você pegar a visão. É isso. Então, foi condenado à reclusão, geralmente semiaberto e aberto. E eu vou explicar ao decorrer do vídeo para vocês, né? Agora vamos falar sobre esses regimes penitenciários que está previsto no artigo 33 do Código Penal, né? Que é o regime de cumprimento da pena, que é o fechado, semiaberto e aberto. Por quê? Para você entender a reclusão e a detenção, você precisa entender primeiro os regimes. Entendeu? O direito, ele é uma cadeia, é uma escadinha. Você vai buscando para poder chegar lá, daqui a pouco você chega.
mas é difícil, viu? Então vamos lá. Então, o regime de cumprimentos são fechados, semiaberto e aberto. O regime fechado são estabelecimentos de segurança máxima ou média, como penitenciárias e presídios. Exemplos aqui na Bahia, nós temos a penitenciária de Serrinha, Bahia, né? Vocês podem pesquisar aí, é uma penitenciária de segurança máxima, ou seja, caiu lá, fudeu. Mas, segue, certo? Já o regime semiaberto são colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares, né? Nem sempre o governo do estado tem condições de fazer o que realmente está, o que é para ser feito. Mas, enfim, o regime aberto são casas de albergado ou estabelecimentos adequados, né? Vale salientar que no semiaberto o preso pode trabalhar fora e recolher-se à noite para o fechado, ou seja, ir para a prisão à noite, né? E ir para a colônia agrícola à noite, certo? E pode sair para trabalhar em empresas conveniadas com o presídio, né? Geralmente, nem sempre a lei, gente, segue o que tem que ser feito. A gente fala casa de albergado, colônia agrícola, mas nem sempre tem. Então, geralmente, no aberto, no semiaberto, a pessoa fica em presídios mesmo, fica em detenção mesmo, tá? Mas a locomoção, ele pode trabalhar, pode sair durante o dia, retornar à noite, certo? Para fazer essas atividades extras presidiais, né? Mas, enfim. Então, vamos falar agora um pouquinho para vocês entenderem também sobre o processo penal e a sentença, né? Para você entender como funciona. Porque para eu poder falar sobre o assunto, eu preciso explicar a estrutura para vocês ficarem sabendo. Mas não vai ser preso não, viu, pai? É barril. Viu? Então, hoje no Brasil, nós temos as fases, né? A primeira fase é o inquérito policial, que é a fase penal. Você cometeu o crime, a polícia vai lá e vai ver o que foi que ele fez. Pra quê? Pra passar lá pro cara, pra passar lá pro homem, o cara que manda, o cara que vai bater a sentença em você, irmão. Certo? O juiz. Certo? Então, ele faz o inquérito policial, que é a fase inicial. Depois vem um processo penal. O que é o processo penal? É onde eu entro, papai, para ganhar meu real. E vou ganhar, viu, pai? Deus vai ajudar que eu vou fazer essa OAB e vou passar. Mas só daqui a 5 anos. Tá longe ainda. Mas estamos aí para estudar mais 5. Viu? A vida toda, né? A gente nunca para. Então, o processo penal é a fase de acusação, de defesa. É a fase que você tenta convencer o cara, que é o cara, o mandão, o que vai meter a sentença que você... Que o advogado tenta convencer que você não cometeu o crime, ou que você cometeu por legítima defesa, ou entre outras coisas, ou vai tentar reduzir sua pena e você vai tentar convencer. Então essa é a fase de acusação, certo? E temos a sentença, que é a decisão do juiz, certo? Mas aí não acabou não. O juiz vai lá fazer os cálculos de acordo com tudo que eu vou explicar aqui ao decorrer do vídeo, ou na fase 2, né? Na aula 2. O juiz vai fazer a decisão, vai fazer a sua sentença, né? E aí vem pro final o quê? Depois que ele faz a sentença, ele diz assim, ó, que execute a execução penal, o cumprimento da pena e regime, se é aberto, se é fechado ou semi-aberto. Você entendeu? Pronto. Com isso, fixado o regime inicial de cumprimento da pena, né? Segundo o artigo 33, parágrafo 2º e 3º do Código Penal, existem os critérios. O juiz não vai chegar, eu vou botar o que eu quero, não. É critério, ele tem que seguir os critérios, tem que seguir a norma, tem que seguir a lei positiva, a lei escrita, certo? Então o juiz vai seguir os critérios, meu irmão. Quais são os critérios que o juiz segue para você? Vamos lá. O primeiro critério que ele tem que decidir no regime inicial, né? É a quantidade da pena imposta na sentença. Vamos lá. Ele deu a sentença, vamos lá. Qual foi a quantidade da pena aqui? Tá. Que eu vou falar sobre ela também. Eu só vou falar aqui dos critérios. O segundo critério é o quê? Reincidência. Ele já foi preso, ele já cometeu crime, ele tem antecedentes. Qual tipo de crime? O juiz vai analisar. Se for reincidente, meu irmão, complica tudo. Aí o advogado tem que botar mais dinheiro na história, porque o bicho pega. Viu? E vamos lá. E as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, que nós vamos falar sobre ele também. Então,
É esses 3 critérios que vão ser seguidos para a fixação do regime. Estamos falando de regime. Se vai ser, ele vai usar esse critério para saber se você vai ficar no aberto, semiaberto, fechado. Mas tem mais coisa, é coisa pra caralho. Vamos lá. Certo? Então ele vai seguir o quê? Quantidade da pena imposta na sentença, né, que ele deu. Ele vai seguir a residência, se é residente, se não é residente, para decidir o regime, né? E as circunstâncias judiciais, que está prevista onde? No artigo 59. Porém, todavia, né? Sobre a residência do condenado, né? O STJ orienta que a gravidade absoluta do crime não pode, por si só, determinar o regime fechado. Porém, todavia, ou seja, o STJ, quem é o STJ? Os caras que mandam na porra toda. Chegou pra você e fala assim, ó, advogado, juiz, a gravidade absoluta do crime cometido, né? Não pode determinar se o seu regime é fechado. Pois já foi considerada isso na dosimetria, num cálculo da pena. É o que os caras dizem, os bichão que mandam até no presidente. A decisão do STF também, esses mandam pra caralho. Tava fazendo uma ruaça, mas não vamos entrar nesse mérito não, irmão. Certo? Diz que penas acima de 15 anos deve iniciar em regime fechado. Aí, pai, se o juiz fez lá a dosimetria, o cálculo, de acordo com que a quantidade da pena, né, de acordo as coisas que eu vou falar, e se ele fez o cálculo lá, e ele lhe deu acima de 15 anos, irmão, é direto fechado, viu? Vai pra gaiola, pega a visão, vai cometer crime feio não, irmão. E nem leve também, né? Vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar o direito à vida das pessoas, né? Cometer crime não leva ninguém a nada. Então o STF ele falou o seguinte, acima de 15 anos, papai, fechado, viu? Pega a visão. E o artigo 59 do Código Penal, que a gente falou lá nas circunstâncias judiciais, lembra? Então o que é que ele diz? Para a dosimetria da pena, incluindo a culpabilidade, tem que incluir a culpabilidade, o antecedente, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequência do crime, e o comportamento da vítima. Tudo isso tem que ser levado em consideração para as circunstâncias judiciais, certo? Por quê? Porque é daí que o juiz vai decidir, estamos falando de regime. O regime, se vai ser aberto, fechado ou semiaberto. Você entendeu? Tá pegando a visão? Certo? Então, daí vem as circunstâncias, né, que influenciam na fixação da pena e no regime de cumprimento, que são essas que eu acabei de falar para você, né? Um exemplo, ele vai chegar para a pessoa que fez legítima defesa putativa. O que é legítima defesa putativa? O que é? Legítima defesa putativa é nada mais, nada menos uma situação em que o agente, né? Que é o agente, o réu, né? O que está sendo julgado, o que cometeu o crime, que nós estamos falando de penal, ele cometeu um crime, está sendo julgado. Então, a situação que o agente acredita estar em legítima defesa, mas essa defesa não é real. Um exemplo prático, papai aqui, Rafinha, tá andando na rua, de boa, porte de arma, tudo legalizado, arma quadradona na cintura, tá andando de boa, feliz. E aí, meu irmão, vem um cara, mete a mão na cintura, né? E faz assim, ó. E antes do cara terminar de falar, papai faz o quê? Puxa a arma e pô, pô, pô. O cara vai pra onde? Pra cidade do pé junto, papai. Eu usei legítima defesa putativa. Você pegou a visão? Ou seja, eu achei que ele estava armado, eu achei que ele ia me assaltar, mas ele não assaltou, ele não estava armado. Na verdade, ele queria fazer uma brincadeira, na verdade, ele queria, ou às vezes me assaltar, fingir que estava armado. Então, ele ficou putativa, ele se arrombou aqui pra gente. Entendeu? Então, isso é legítima defesa putativa. Então, isso é uma legítima defesa, não deixa de ser. Você achou, você agiu para se defender, para se livrar, certo? O excludente de ilicitude, que eu também não vou entrar nesse mérito, senão o vídeo vai ficar maior do que já tá. Vou ter que fazer a parte 2, entende? Então, o excludente de ilicitude, que também pode afastar essa culpabilidade do agente.
Dependendo da análise do caso de quem? Do cara, do juizão, mano. Então é isso, né? Nós temos também concursos de crime, né? Temos vários. Então eu vou falar do primeiro concurso de crime e vou explicar para vocês. É o concurso material. É a soma das penas de crime distintos cometidos em ações diferentes, né? Então, por exemplo, você cometeu um crime, você foi condenado, foi para execução penal, certo? Mas chegou lá na execução penal, você dentro da cadeia cometeu outro crime, matou um outro preso. Ou seja, você vai de novo para julgamento e vai somar a sua pena anterior, certo? O concurso formal, perfeito e crime continuado. Penas somadas ou aplicadas conforme a regra específica. Tem uma regra para isso, é claro que eu também vou falar sobre ela ao decorrer do vídeo, certo? Durante a execução penal, se sugerem novas condenações transitadas em julgado. O juiz da execução penal, ele soma as penas remanescentes com as novas e define o regime de cumprimento. Ou seja, você está sendo lá ali julgado, ele vai definir o seu regime de cumprimento, só que você cometeu outro crime durante esse processo penal. E aí, irmão, o juiz vai levar isso em consideração. E aí, papai, ele vai definir, provavelmente, você vai para ver só nascer quadrado, certo? Desculpa. Então, é importante que essas novas condenações devem estar transitadas em julgado, sem possibilidade de quê? Quer transitar em julgado? Fechou o processo. Já deu, não tem mais possibilidade de recursos. Processos em instâncias superiores, STJ, não somam até a decisão final. Ou seja, quando está no STJ, não tem soma, não tem cálculo, certo? O STJ que vai decidir. Certo? Galera, essa primeira aula, vamos ficar por aqui, certo? Espero ter ajudado, espero que vocês entendam e vamos para a segunda. Vamos entender a segunda aula. É isso aí, vamos de penal, papai! Uhul! Tamo lá, vamos! Uhul!